Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Clube Orecari e hoje nosso assunto é legado emocional por você e por seus filhos. Eu sou Zahriel Malek, fundadora do Clube Orecari, sou jornalista, sou escritora, pesquisadora atenta para poder trazer para vocês temas que são de fundamental importância para a saúde emocional familiar. E, afinal de contas, a gente vai entrar no legado emocional porque todo legado parental é também emocional. Ele afeta diretamente a sua identidade e visão de mundo, a sua saúde emocional e a da sua família. Geração após geração passa por ele, goste você ou não. Bom, depois dessa introdução, eu quero te perguntar, como é que você tá? Você tá bem? Olha, de coração, eu espero que sim. E aqui a gente trabalha para poder trazer informação e conhecimento para que se alguma coisa não estiver legal aí, junto aos seus sentimentos, às suas emoções, às questões mais interiores aí que se passam em você e na sua família, a gente possa vir com um soprinho de refrigério, sabe? Trazendo informações que podem te ajudar a ver situações e contextos de uma forma melhor. Dito isso, nesta quarta-feira de cinzas pós-carnaval, claro, trago um tema que é de suma importância a todos nós. Antes de entrar nele, quero deixar claro que este não é um chamado à vulnerabilidade. Porque vulnerabilidade significa estado de vulnerável. E vulnerável significa ferido, sujeito a ser atacado, derrotado, frágil, prejudicado ou ofendido. Portanto, quando dizemos, e eu já errei bastante nisso, que alguém precisa ser mais vulnerável, não estamos dizendo que a pessoa precisa ser mais aberta em relação às suas emoções e sentimentos de uma forma positiva. Pelo contrário, estamos dizendo, exponha-se desprotegidamente, corra o risco de ser atacado em sua fragilidade. Quem gosta disso, né? Ninguém. Por isso, este é um convite a reconhecermos onde nos tornamos vulneráveis devido a tudo que vivemos e experimentamos em família. Consciente ou inconscientemente, para cada dor vivenciada em nossos lares, ao compreendermos o legado emocional que recebemos, acredite, podemos curar feridas antigas, até esquecidas, e nos tornarmos emocionalmente mais fortes e seguros, capazes de multiplicar saúde emocional para nossos filhos e, inclusive, para as próximas gerações. Por isso, aprender sobre legado emocional gera autoconhecimento, firma identidade, quebra padrões inconscientes, melhora nossas relações interpessoais e é ação preventiva e ativa para a gestão da nossa saúde emocional e mental. Por todos esses motivos aqui apresentados, eu decidi compartilhar aqui no clube com todos vocês uma prévia do livro Nós, um breve resumo dos nós que nos unem, livro que escrevi especialmente para assinantes e que aborda a importância desse tipo de legado familiar. Afinal, somos uma expressão de tudo que aprendemos de forma consciente e inconsciente, geração após geração. Isso vale para princípios, valores, comportamentos e todas as áreas da vida, por toda a nossa vida. Nosso mundo precisa disso. Nossos nós estão se tornando prisões de amargura, ressentimentos, violências, traumas e dores que afetam toda a nossa sociedade. Esse material está disponível a partir de agora em áudio e texto. E eu te convido a ouvir ou ler com calma para compreender que toda família tem seu legado ativo. E quanto mais você se conscientizar do seu, maiores serão as chances de dar aos seus filhos um legado emocional melhor construído e seguro quanto à saúde emocional para eles e suas próximas gerações. Vamos lá? Introdução. Pouco tempo atrás me deparei com uma palavra que já habitava em mim e eu nunca a tinha ouvido ou pronunciado: intergeracionalidade. À medida que comecei a entender que ela ampliava o meu entendimento sobre o que chamamos de legado emocional, comecei a buscar meios de levar essa percepção de forma mais simples para mais gente. Então, em meio a uma reunião sobre temas de trabalho do Clube Orecari, diante de sugestões de ações casadas para pais e filhos, ouvi de uma das pessoas mais dedicadas e responsáveis que conheço a seguinte frase: isso é difícil para os pais. As crianças podem dar respostas inesperadas, difíceis de serem compreendidas, porque nem todas as respostas são boas ou fáceis.
De imediato eu pensei, exato, é isso. Seja em nós ou no outro, ainda mais se tratando de filhos, ninguém se sente confortável diante de uma resposta que coloca em xeque o que, do nosso ponto de vista, deveria ser de um ou de outro jeito e ficamos ali na dúvida. A questão é, são estas as respostas que nos fazem perceber o quanto precisamos aprender a dialogar sobre o que realmente precisa ser dito e compreendido em amor. Ninguém teve uma infância livre de alguma experiência emocional negativa. Mesmo com todo o amor e afeto dos nossos pais, o legado emocional que nos alcança tem em si tanto pontos positivos quanto negativos. Pessoas com as melhores intenções erram e acertam. Creio que a predominância exacerbada do que recebemos que desequilibra o processo. O negativo, quando muito, destrói. Por outro lado, a narrativa exclusivamente positiva também é capaz de gerar danos negativos. E isso não se restringe somente à nossa infância, mas tudo que acontece nela tem um impacto de enorme repercussão em nossa identidade. Até nas famílias mais saudáveis encontraremos sempre o ônus e o bônus presentes na intergeracionalidade. Nas próximas páginas, e aqui, em áudio, nos próximos minutos, eu te convido a olhar primeiro para nós, depois para trás, e só então para o que vem adiante. Portanto, se essa leitura te levar a encontrar na sua história algo que precise de ajuste, está tudo bem. Enxergar te dará a chance de ver o que está no seu DNA emocional, esteja ou não visível às pessoas à sua volta. E caso tenha filhos, o que está sendo impresso no DNA emocional deles através de você. Tenha em mente que quando falamos sobre qualquer coisa que envolva nossas emoções e percepções, isso incluirá compreender e trabalhar seus sentimentos. Na dinâmica familiar, essa é uma afirmação ainda mais verdadeira, que permeia profundamente a relação entre pais e filhos. Concordemos, não há como criar uma criança ou adolescente de forma emocionalmente saudável sem cuidar das nossas próprias emoções. Isso vale tanto para a nossa geração quanto as que vieram antes de nós. Olhar para você e apurar-se te levará a reparar o que nem sempre é consciente. Assim sendo, te faço um pedido. Não se assuste e nem supervalorize o que pode parecer complicado. Respostas chegam quando estamos dispostos a encontrá-las. Todos nós seguimos em constante processo de mudança de ciclos, que geram aprendizados e experiências. Nossas escolhas nos fazem crescer, amadurecer, e é isso que chamamos vida. Siga em frente, vai valer a pena. Capítulo 1. Nós, abrindo os olhos. Somos uma expressão da nossa família, tanto que a construção da nossa identidade é fortemente influenciada por ela, quer concordemos ou não, desejemos ou não, valorizemos ou rejeitemos a nossa herança familiar. E não me refiro somente aos nossos pais e irmãos. Geração após geração, nossas raízes se atrelam e parte da nossa identidade começa a ser construída antes mesmo de nascermos. Quanto do comportamento, fala, hábitos, jeito e valores dos seus pais podem ser reconhecidos em você? Ou melhor, quanto dos seus pais e avós? Sim, avós. O que de bom e o que de complexo herdamos? Você já parou para pensar nisso? A primeira vez que pensei nesse assunto, eu devia ter uns 17 anos. Para te contar, eu preciso voltar um pouquinho mais no tempo. Meus pais sempre foram separados e minha mãe, por um certo orgulho dela, mesmo sabendo que me sustentar sozinha seria complicado, nunca solicitou pensão alimentícia. Minha mãe quebrou financeiramente quando eu tinha 10 anos e nem assim ela procurou meu pai para pedir ajuda para o meu sustento. Nem ele, ciente de que tínhamos dificuldades até para colocar comida na mesa, se manifestou para ajudar na provisão dos meus custos. Até que aos 14 anos, sem opção, decidi eu pedir que ele pagasse pelo menos a minha escola. Ele topou, e como a escola era perto da casa dele, passamos a nos ver mais. No primeiro ano, tudo correu bem. Já no ano seguinte, tive cachumba no primeiro bimestre, catapora no segundo, e no terceiro a minha mãe descobriu um problema cardíaco que a fez ficar 3 meses internada em um hospital público. E aí eu fui obrigada a morar com meu pai pela primeira vez. E a regra do meu pai era muito simples. More comigo e nada lhe faltará. Vá embora e nenhum tostão verá. Mas foi ali, morando junto, que eu comecei a ver como era difícil para ele dialogar e até mesmo trocar
um olhar afetuoso. Um carinho? Era até estranho, feito meio sem jeito, para logo em seguida retomar o estilo do bruto, aqui sou eu quem mando. Mas para o final daquele ano, a minha mãe melhorou e voltou para casa. Já eu fui proibida de vê-la. Meu pai estava determinado a não me deixar voltar a morar com ela. Sem espaço para o diálogo, fugi. E, obviamente, a ira dele acendeu-se. E para piorar a situação, apesar de eu ter reprovado, que naquele ano eu acabei reprovando, eu ganhei bolsa de estudos integral. Aí, meus amigos, a sensação era liberdade total. Antes pobre e livre do que vivendo em uma cobertura com piscina e sem direito a ver a minha própria mãe, que a essa altura estava ainda mais frágil e insegura. Quando cheguei aos 17 anos, mesmo sendo bolsista integral, eu não estava conseguindo pagar o material didático que a escola cobrava à parte. Morava com a minha mãe em um apartamento que literalmente cabia na sala do apartamento do meu pai. E diante de tudo isso, eu decidi pedir eu mesma a pensão alimentícia. Sem diálogo, a opção foi entrar com uma solicitação judicial. Pouco antes da primeira audiência, o advogado do meu pai conseguiu adiá-la. Quando eu entendi os argumentos e justificativas dadas pela parte dele, eu vi que não havia ali senso de responsabilidade ou coerência. Apenas reinava o do meu jeito ou nada. Então, diante disso, eu decidi. Me viraria sozinha. Lembro bem de caminhar até um telefone público, ligar e dizer que a partir daquele dia ele estava isento de qualquer responsabilidade a meu respeito. Mas foi ali, ao falar com ele, que de alguma forma eu comecei a ver que precisava de um novo olhar para compreender aquele homem. Foi então que pela primeira vez eu lembro de ter pensado: como faço para que a parte dele que há em mim não se torne ele em mim? Era assustador demais pensar que eu pudesse ter uma parte dele e agisse para com os outros da forma como ele agia para comigo. E aí foi necessário um tempo para digerir o significado disso. Até que um dia eu entendi. O meu pai não sabia amar porque ele não era capaz de se reconhecer como um ser amado de forma desinteressada, pura, profunda. A sua história familiar era complexa e não tinha o afeto, a segurança e a valorização devidas. Aquele homem carregava as travas de quem já passou a maior parte da vida tentando provar e comprovar seu valor, ao mesmo tempo que peitava quem o desvalorizasse. O resultado foi extremamente danoso para tudo que veio a seguir e transformou todos os seus relacionamentos em lugares de dor. Ele foi um péssimo pai. Contudo, eu precisava estar disposta a me aproximar de novo e tentar entender mais sobre o que causou tamanho estrago. Eu não sabia bem como, só sabia que precisava olhá-lo com mais amor. E sejamos sinceros, quando olhamos os defeitos dos nossos pais, lá no fundo, a gente sempre acha que com a gente vai ser diferente. Felipa Perry, psicoterapeuta e escritora, nos diz logo na introdução do seu livro, o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficaram gratos por você ler. Já ouviu falar? Logo na introdução, ela traz a seguinte afirmação: a base da criação dos filhos é a relação que você cria com eles. Se as pessoas fossem plantas, a relação seria o solo. A relação sustenta, nutre, permite o crescimento ou o inibe. Sem uma relação em que se possa apoiar, a criança tem sua segurança comprometida. O ideal é que a relação seja uma fonte de força para os seus filhos e um dia para os filhos deles também. Assim, para compreender o quanto essa relação com meu pai me afetou, eu precisei de tempo. Em nossos encontros, meu pai era craque em falar descabidos. Quando possível, eu não dava ouvidos. Quando necessário, me posicionava. De toda forma, perdoar era uma ação constante para me manter por perto. Quando criança, especialmente após começar a ter entendimento das suas atitudes e da forma como ele agia, eu lembro que não queria vê-lo de jeito nenhum. Ter que ir à casa dele, então, ou sair com ele era quase como um castigo. Havia um desconforto em estar diante de um pai que pouco me via e, ao me ver, observava detalhadamente tudo em mim
para depois apontar algo negativo ou resmungar alguma coisa boa, mas que saía atravessada. Como no lugar de conversas e momentos divertidos, o que eu encontrava eram ordens, ameaças e broncas, lembro de ter muito medo dele. Muito mesmo. Até aquele dia, quando aos 17 algo mudou. Não foi fácil, demandou tempo, vontade, esforço e amadurecimento. Contudo, foi fundamental para que hoje eu possa olhar para trás sem sofrimento, consciente do legado emocional que recebi. E desde que aprendi a olhá-lo com disposição para amar, aprendi também a enxergar a sua dor. Quando conseguimos ver a dor de quem nos machuca, ainda que ela não possa mais nos ofender. É duro ver o outro agonizar sem sequer perceber. Ser consciente da nossa história explica muito sobre como nos sentimos e como nos vemos. Ao olhar para trás, podemos entender sobre nosso passado, melhorar nosso presente e ampliar o nosso futuro. Por isso, apesar desta ser uma parte da minha história, ela não define quem sou. Enxergá-la me ajudou a me ver melhor, me dando a chance de achar formas de tratar traumas e amarras emocionais consequentes do que vivenciamos. Hoje, quando reconheço algum relampejo negativo dele em mim, posso rejeitá-lo, consciente de que consegui me tornar corretamente invulnerável, forte o suficiente para superar tudo o que isso me custou. Capítulo 2. Olhando para dentro. Legado emocional é a definição que se dá ao efeito emocional que uma pessoa deixa em outras ao longo da sua vida e que permanecerá após a sua morte. Estamos falando de raízes emocionais profundas, sentimentos de tão longo prazo que passam de uma geração para outra. Todo mundo sabe, crianças aprendem mais pelo exemplo do que pelo que é dito e repetido a elas. Para além do exemplo que é dito e a forma como isso acontece, também podem ser marcantes e capazes de abrir rachaduras na identidade que ainda está em formação. Outro ponto importante a destacar é que legado tem a ver com legalidade, dando posse inclusive a traumas e dores que nem deveriam ser nossos. Quando olhamos para as gerações passadas e fazemos os questionamentos corretos, costumamos encontrar respostas que fazem muito sentido sobre percepções que temos a nosso próprio respeito. Mais do que isso, nos permitem gerar um olhar mais acolhedor quanto às dores que transbordaram sobre nós e sequer fazíamos ideia do motivo. Só sentimos o baque e nos defendemos do jeito que deu. Esse tipo de legado é composto por memórias, sentimentos, valores e visão de mundo transmitidos e perpetuados nas relações pessoais através de ações, palavras, ensinamentos e atitudes. Na prática, é sobre a forma como uma pessoa faz as outras se sentirem e se verem, gerando influência positiva ou negativa no bem-estar emocional da sua família, dos seus amigos e até da sua comunidade. Os impactos que o legado emocional causa de forma intergeracional, não somente de pai para filho, mas por gerações inteiras, são complexos e apresentam diversas formas de influência. E sim, há fatores psicológicos, sociais e culturais que precisam ser considerados. O tema é tão relevante que muitos psicólogos, sociólogos, pesquisadores, profissionais de saúde mental e especialistas em família, dentre tantos outros, têm se dedicado à sua pesquisa e estudo contínuo. À vista disso, surgiram especialistas em temas como trauma transgeracional, narrativas e identidade, psicogenealogia, bem-estar familiar, psicologia sistêmica, dentre outros. E sabe o que todos eles têm em comum? A metodologia usada é predominantemente empírica. Todos se baseiam em investigação, observação, coleta de dados, além de análise para identificar causas e consequências presentes no comportamento humano e nas dinâmicas familiares. Os especialistas buscam ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre elas e suas famílias. E por mais que eu e você não sejamos experts no assunto, podemos aprender a observar e identificar pontos familiares positivos e negativos que nos afetam diretamente. Reconhecê-los ajudará a nos compreendermos melhor
e será determinante para o legado que deixaremos para as próximas gerações. Por hoje a gente vem até aqui. Você acabou de receber os 2 primeiros capítulos do livro Nós, um breve resumo dos nós que nos unem. No nosso próximo encontro, nós vamos entrar nos capítulos 3 e 4 para saber por onde começamos a reconhecer legados danosos e que histórias você conta para si mesmo que merecem maior atenção. Se você ainda não é inscrito no Clube Orecari, esse é o momento. Se você entende a importância do nosso trabalho, inscreva-se, apoie o Clube Orecari, inclusive com assinatura paga, faça um upgrade e junte-se a nós para ajudarmos uns aos outros diante de tantos desafios no mundo de hoje. Se você conhece alguém que precisa ter acesso a essas informações, compartilhe esse artigo. Esse conteúdo estará por tempo limitado, disponível e acessível gratuitamente aqui no Substack, em texto e áudio, no Spotify e no YouTube. E lembre-se, ao multiplicar nosso conteúdo, você também está multiplicando o conhecimento e apoiando também o nosso trabalho. Portanto, curtir, comentar, compartilhar é sim uma forma de multiplicar o nosso alcance. E eu conto com você. Nos vemos na próxima semana. Até lá!